bem com você? Hoje, no podcast da LESP, nós vamos falar de um importante método cirúrgico que está sendo implantado no Hospital do Servidor Público. Nós temos aqui em nossos estúdios, e obrigada pela sua participação, Dr. Carlos Lem, que é diretor do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do IANSP. Tudo bem? Muito obrigada. Tudo bem, Renata. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Obrigada. Doutor Carlos, o que é esse método inédito de cirurgia de tireoide que vocês estão começando a adotar nesse processo agora aqui no IANSP? Na verdade, esse método é um método alternativo à cirurgia tradicional da tireoide. Chama-se termoablação. E no caso, o equipamento que a gente tem lá no servidor estadual é um equipamento de ablação por micro-ondas, que é uma das tecnologias, inclusive é a tecnologia mais recente. Esse procedimento não é novo em outros órgãos, há muito tempo se faz ablação de tumores de fígado, de pulmão, de rim, de outros órgãos, até osso inclusive. E há cerca de 23 anos, 24 anos, alguns serviços na Coreia e na Itália começaram a adaptar esse método para tratar nódulos de tireoide. E mais recentemente, a partir de 2018, esse método veio para o Brasil. E em 2018 nós fomos para Nápoles, para Itália, para aprender esse método com um dos introdutores, o Dr. Stefano Spiezza, e trouxemos para cá. Aí veio a pandemia, aquelas coisas, e a gente conseguiu, a muito custo, depois de muita batalha, padronizar esse método, que é um método de micro-ondas. Esse equipamento ele foi padronizado, para você ter uma ideia, homologado pela Anvisa no final de 2021. Então é muito novo. E nós começamos a fazer, e a partir deste ano, a diretoria, a superintendência nos proporcionou a aquisição desse método por um pregão, e a gente tem esse equipamento disponível para os pacientes do servidor. É um método que você faz para substituir uma cirurgia tradicional da tireoide. Nódulos de tireoide que seriam operados podem ser tratados dessa forma, com várias vantagens. O paciente não tem necessidade de ficar internado, é um procedimento ambulatorial. Ele não precisa de uma cicatriz no pescoço, um corte no pescoço. Não precisa de uma anestesia geral, é feito com anestesia local e, quando necessário, uma sedação leve. E o mais importante disso, Renata, é que os pacientes preservam a função da glândula, ou seja, não vão precisar tomar o remédio para substituir a tireoide pelo resto da vida, como é na cirurgia tradicional. Então, vamos começar. Quais são os sintomas do câncer de tireoide? Qual o público que ele afeta em sua grande maioria? Bom, a gente tem que dividir as doenças de tireoide, do ponto de vista de tratamento, tratáveis por cirurgia, em doenças não neoplásicas, os benignos, os bócios, né, popularmente chamado de bócios, e os cânceres de tireoide. A tireoide aqui, fica no pescoço. A tireoide é um órgão que fica aqui na frente da nossa traqueia, na parte mais baixa do pescoço, logo abaixo do pomo de Adão do homem. É uma glândula pequena, ela tem 10, 12, 14 centímetros cúbicos, mais ou menos, numa pessoa normal. Mas ela é muito importante porque o hormônio que ela produz, os famosos T3 e T4, eles regulam a velocidade com que todas as células do nosso corpo trabalham. Então, se você tiver falta de hormônio, tudo vai ficar mais devagar. Se você tiver excesso, no caso do hipertireoidismo, tudo vai ficar mais rápido. E em muitos pacientes, muitas pessoas apresentam nódulos ao longo da sua vida. Se estima hoje que 50% das pessoas normais, se você procurar, você vai achar nódulos. Principalmente nas mulheres entre 30 e 50 anos. E 5 a 10% desses nódulos podem ser malignos, podem ser tumores. Graças a Deus, a minoria desses nódulos são cânceres, a maior parte deles são nódulos benignos. Então, esse tratamento centra principalmente nesses nódulos benignos, que gera muitas cirurgias por ano, porque as pessoas têm um nódulo, imagina, 3, 4 centímetros numa mulher que tem um pescoço fino, você vai ter sintomas, aquilo vai aparecer e vai ter um déficit, além de estético, tanto funcional, dificuldade para engolir, para respirar, a pessoa deita, sente mal e assim por diante. E tradicionalmente era feita uma cirurgia, abrindo o pescoço e removendo ou toda a tireoide ou um lado da tireoide. Tá? E hoje a gente pode tratar dessa forma menos invasiva. E os sintomas, os primeiros sintomas de que a pessoa tem algum tipo de nódulo na tireoide? O senhor já falou que é algum caroço aparente? Exatamente. Ou a dificuldade de respirar, de dormir? Exatamente. Todo nódulo na tireoide ele começa sempre pequenininho, seja ele um nódulo benigno ou maligno, né? Benigno ou câncer. A maior parte das pessoas não tem sintomas.
porque os nódulos não são grandes. Tá? Se estima que 75% dos nódulos que tem na tireoide, eles não crescem, eles ficam estacionados a vida toda. Mais ou menos 11% desses nódulos, segundo alguns trabalhos, vão apresentar algum crescimento. Só que como 50% das pessoas têm nódulos, 11% de 50% das pessoas é muita gente. Então a gente atende muitos pacientes. E o que acontece? Às vezes o paciente sente esse abaulamento, esse nódulo no pescoço, que é visível, principalmente em pessoas mais magras, principalmente nas mulheres, que o pescoço é mais delgado. Ou então elas podem sentir uma certa dificuldade para engolir, para respirar, porque a presença do nódulo empurra o esôfago, a traqueia e os órgãos que estão adjacentes a ela. E muito mais raramente você pode ter sintomas mais graves, como, por exemplo, represamento de sangue no pescoço, naqueles nódulos muito grandes que podem descer, mas isso é raro. Já o câncer de tireoide, normalmente ele é silencioso. Ele só vai dar sintomas quando ele chegar num certo volume, num certo tamanho e invadir estruturas, como, por exemplo, a traqueia, o esôfago, ou o nervo que dá a movimentação da praga vocal, o nervo recorrente, mas isso realmente é raro. Uma tosse constante, uma rouquidão, também a questão de uma dificuldade para engolir, podem ser alguns sintomas, as pessoas devem ficar alertas? Podem. Se você tem uma tosse sem um motivo específico, é interessante você palpar o seu pescoço e ver se apareceu alguma coisa. Um nódulo já com 3, 4 centímetros, dependendo do tamanho da pessoa, das proporções do pescoço da pessoa, pode dar sintomas como o que você falou, uma dificuldade para engolir, quando a pessoa engole sólidos principalmente, uma tosse persistente, uma falta de ar à noite quando a pessoa deita, podem ser sintomas de nódulos na tireoide. Pode ser um nódulo, mas não especificamente um câncer. Não especificamente um câncer. Lembrando que do universo todo de nódulos que você tem, 5 a 10% serão tumores malignos. E a partir de que momento? Que tipo de especialista que pode detectar isso? E a partir da idade que o senhor falou, em torno de 30 anos, né? Isso, é mais comum em mulheres dos 30 aos 50 anos, embora possa ocorrer em crianças, em adolescentes, em idosos também. Homens também. Homem, a gente fica sempre um pouco mais preocupado, porque é menos frequente o nódulo na tireoide. Então você fica um pouco mais preocupado, porque a incidência de tumor proporcionalmente pode ser maior em homens. Então a gente fica sempre mais alerta. E ele deve procurar ou um cirurgião de cabeça e pescoço ou um endocrinologista, que são os médicos que tratam esse tipo de nódulos. Tá? Alguns nódulos têm que ser tratados com medicação, por exemplo, os nódulos que produzem hipertireoidismo, e outros com cirurgia, e a maioria, que são nódulos detectados em achado de exame, a pessoa vai fazer um check-up, por exemplo, faz um ultrassom de tireoide que o ginecologista pediu, que o cardiologista pediu. Se o nódulo é pequeno e com aspecto benigno, você não precisa tratar, você vai só acompanhar. E em relação a essa questão do tratamento, é para ter a pessoa assustar no momento em que é detectado um nódulo, ou mesmo apalpando? Como que deve ser aí o trâmite para chegar até uma mesa de cirurgia? Perfeito, essa é a principal dúvida dos pacientes. A pessoa fez um exame ou palpou no pescoço alguma coisa e um nódulo na tireoide. A primeira coisa que deve ser feita após uma consulta com um especialista é um ultrassom dessa glândula para avaliar toda a glândula, ver se é um nódulo único, o aspecto do nódulo, se tem mais nódulos. Características que possam levar à suspeita de tumores malignos, por exemplo, os exames de sangue dos hormônios da tireoide e também dos anticorpos contra as células da tireoide, que levam ao diagnóstico de uma doença muito frequente chamada tireoidite. E, quando houver indicação, e isso é determinado pelo especialista, ou o endocrinologista, ou o cirurgião de cabeça e pescoço, um procedimento chamado punção aspirativa, que nada mais é que, durante um ultrassom, você colocar uma agulhinha desse nódulo e tirar algumas células para análise. E, a partir daí, você vai definir se esse nódulo é benigno, é suspeito ou é maligno. E aí você vai partir para o tratamento. E o método moderno da cirurgia por ablação, que é a qual nós estamos discutindo aqui agora do servidor público, a ablação pode ser feita também com tumor maligno ou apenas com benigno? Pode. A maior parte dos procedimentos que a gente faz de ablação são em nódulos benignos que teriam indicação de cirurgia clássica. Mas, quando você tem tumores malignos, algumas situações você pode indicar esse tratamento. Hoje em dia, baseado na literatura, nos resultados de trabalhos extensos que já foram feitos fora do Brasil, aqui é muito incipiente, muito recente ainda, os nódulos até 1 centímetro malignos
podem ser tratados por ablação desde que eles estejam em posição favorável, longe da cápsula da glândula, longe da traqueia, longe da região do nervo. Esses nódulos podem ser tratados e a gente tem tratado alguns. E qual que é o benefício desse novo método cirúrgico que vocês implantam agora no Hospital do Servidor? Existem vários benefícios. Para as mulheres, a ausência de cicatriz pode ser uma das coisas mais benéficas, digamos assim. Mas, na verdade, além de você não ter uma cicatriz no pescoço, você não precisar ficar internado 1 ou 2 dias, não ter uma intubação com uma anestesia geral e não correr o risco de ter uma cicatriz inestética, coisas desse tipo, o principal benefício é que você vai tratar apenas o tecido doente. Você não remove a parte sadia da glândula. E isso vai levar a quê? Que a pessoa não vai precisar tomar medicação para substituir a tireoide. Mesmo nas tireoidectomias parciais, que você remove só um lado da tireoide, por exemplo, é uma das condutas cirúrgicas, 30% a 50% desses pacientes vão precisar de reposição de hormônio tireoidiano. Na ablação, isso é extremamente raro. Eu diria que menos de 1% desses pacientes precisam de reposição hormonal. Isso é uma grande vantagem. Imagina, você tem uma pessoa de 30 anos de idade, tem um nódulo, e você vai precisar passar os próximos, 50, 60 anos de idade tomando um comprimido todo dia. Isso é desconfortável, né? E fisicamente, como se dá a cirurgia? Basicamente, esse procedimento, primeiro, é importante dizer que nem todo nódulo deve ser tratado. E nem todo nódulo pode ser tratado por ablação. Você tem que identificar os limites desse nódulo, é feito um ultrassom pelo especialista antes disso, né? A gente sempre olha todo nódulo, vê os resultados. O ultrassom com a biópsia. Exatamente. A biópsia tem que comprovar a benignidade e, se for um tumor maligno, tem que ser um tumor pequeno, em área apropriada para ser feito esse tratamento. E aí você vai ver se o paciente tem a anatomia adequada. Tem pacientes com pescoço muito curto, nódulos atrás da clavícula, que fica bem difícil de você fazer o tratamento. Mas se tiver as condições anatômicas adequadas e a indicação correta, é um tratamento que é feito em day hospital, que a gente chama. O paciente chega de manhã, por exemplo, faz o procedimento, que dura cerca de 30 minutos no máximo. Ele é feito com anestesia local, a gente injeta um anestésico na pele, e depois, através de um furinho na pele, a gente coloca o que a gente chama de antena, ou pode ser um eletrodo especial, que é feito para isso, guiado por ultrassom, é tudo feito guiado por ultrassom em tempo real, em que você coloca dentro do nódulo e você aplica uma energia, que vai variar de acordo com o tamanho desse nódulo. E você vai passando essa antena ou esse eletrodo em todas as regiões do nódulo, até você ver que esse nódulo se transformou. O objetivo é aquecer esse nódulo. As células morrem com 60 graus, por exemplo, e esse nódulo vai sendo aos pouquinhos reabsorvido pelo organismo. Ele não some de uma hora para outra. Ele vai até no início inchar um pouquinho mais, por causa do procedimento. Mas depois, a nossa experiência mostra que com um mês, mais ou menos 30% a 40% de redução, com 3 a 6 meses, pelo menos 50% de redução, e com mais de 6 meses até 1 ano, a maior parte dos pacientes apresenta uma redução de mais de 90% desse nódulo, ou seja, ele se torna imperceptível e às vezes desaparece, e você resolve o problema do paciente. Há casos de um mesmo paciente que precise passar por uma segunda cirurgia de ablação? Sim, aí vai depender do volume desse nódulo. Se você tiver nódulos muito grandes, nódulos com mais de 5, 7 centímetros no maior diâmetro, a gente sempre avisa o paciente que o procedimento pode necessitar de uma segunda sessão. E é sempre avaliado após 6 meses da primeira. Óbvio, nódulos muito grandes, a gente fez nódulos já com 10 centímetros de diâmetro, a gente avisa o paciente, olha, é muita energia para uma sessão só, a gente vai fazer e depois a gente vai avaliar. E realmente esses nódulos reduzem muito, mas não desaparecem. E a gente faz uma segunda sessão sem nenhum problema. E só destacando, nesse caso, esses nódulos grandes não são malignos, são benignos. São nódulos benignos. Você tem que ter a comprovação com 2 citologias consecutivas mostrando que ele é benigno. Os nódulos malignos, hoje em dia, só se trata nódulo maligno da tireoide que tenha no máximo 1 centímetro.
E qual o feedback que vocês já têm dos pacientes e quantos pacientes vocês já conseguiram efetuar esse tipo de procedimento? Nós começamos esse procedimento não só no servidor, como em outros locais, né? A gente já tem uma experiência grande. Eu diria que hoje, aqui em São Paulo, nós somos a maior experiência, talvez do Brasil, da América Latina. Chegamos a 180 pacientes tratados com nódulos benignos, em alguns casos malignos, que a gente está selecionando muito bem, né? Mas esses pacientes têm um retorno muito bom. E nessa média, em torno de 30 dias, os pacientes têm a redução de cerca de 30% a 40% do nódulo, com 3 meses, 50%, com 6 meses, cerca de 80%, e com 1 ano, mais de 90% de redução. E o senhor, como responsável pelo departamento, pelo serviço de cirurgia de cabeça e pescoço do IANSP, tem uma grande procura e também vê a fila andar rapidamente. Exatamente. A gente teve um problema muito grande durante a pandemia. A gente operou durante a pandemia praticamente só câncer, né? E os pacientes com nódulos benignos ficaram represados. Então, esses pacientes, a gente está resgatando, chamando esses pacientes, e todos os que têm possibilidade técnica de serem submetidos ao procedimento estão sendo submetidos. E a gente vai aumentando cada vez mais essa casuística. E quantos pacientes o senhor consegue fazer por dia? Na verdade, depende muito do tipo de paciente, porque você sabe, o servidor atende pacientes do estado inteiro, né? Então tem pacientes do interior, tem pacientes de São Paulo, tem pacientes que moram longe, e muitas vezes você não consegue fazer da forma adequada, que é o day hospital, então tem que adaptar isso aí. Nós fazemos mais ou menos uns 3 a 4 pacientes por semana, tá? Existe uma limitação. Até porque a sala cirúrgica não é só para isso, né? Exatamente, você tem uma demanda muito grande. O servidor tem mais de, acho que 14 serviços cirúrgicos diferentes, muitos trabalhando com câncer. A gente também da cabeça e pescoço, a gente trabalha com outras doenças e a gente reserva alguns horários para esses casos, né? Mas, por exemplo, no dia 1º a gente fez um pequeno piloto ali de uma espécie de mutirão, fizemos 4 casos no domingo de manhã. Tá? Isso vai ser repetido. E depende também do material. O material é um material que tem um custo, obviamente ele tem que ser comprado pelo hospital, é licitado esse material, e a gente está tendo esse retorno, essa grande equipamento vantagem. Que é a ablação, que é um equipamento cirúrgico, esse já foi comprado. Na verdade, o que o hospital compra é o que é descartável, que é o eletrodo, a antena que vai em contato com o paciente. Esse tipo de procedimento você não compra o equipamento, a empresa leva para você, isso em qualquer local, né? A empresa leva e leva um técnico junto especializado para manipular aquilo, que é um equipamento muito caro, né? E aí o médico faz o procedimento e aquela parte que, na verdade, que você compra... É descartável, é usado uma vez, jogado fora aquilo. E por isso que a gente tem que ter essa logística, né? Existem poucos equipamentos na cidade de São Paulo de micro-ondas, acho que 6 ou 7 que eu saiba. Então a empresa também não consegue disponibilizar todos os dias. São vários hospitais que fazem isso, várias clínicas, não é só no serviço público. Faz parte de um cronograma. Exatamente, você tem que ir marcando os pacientes e avaliando direitinho o que dá para fazer. Quantos anos o senhor tem de formado? Eu tenho 35 anos de formado. 35 anos de formado. E com esse método agora, que é do Hospital Dia, isso melhora muito a vida do paciente? Melhora demais. Melhora demais. Qualidade de vida? Você sabe que os americanos também têm outra forma de avaliar isso, né? Eles levam muito em conta o número de dias de perda de trabalho da pessoa. Nesse tipo de procedimento, a pessoa fica 1 ou 2 dias sem ir para o trabalho, o dia do procedimento e o dia seguinte. No 3º dia ela já pode ir. Então, isso dá um grande ganho para o paciente, porque ele não perde tempo, ele é marcado o procedimento, ele chega de manhã, faz, meio-dia está indo embora, se for à tarde, um pouquinho depois. É um paciente que não vai ter dor, é um paciente que não vai ter necessidade de curativos, de cuidados especiais ou dietas especiais. O risco de uma infecção. Risco de infecção sempre existe em qualquer procedimento, mas como você tem... A tireoide é raro infecção, a tireoide é lotada de iodo, né? E o iodo já é um protetor para isso. Mas é muito raro ter infecção nesse tipo de procedimento, como numa cirurgia aberta. E nós estamos falando do atendimento público. No particular, ele também é acessível? É um valor acessível às pessoas? Na verdade, o que acontece hoje é que esse procedimento ainda não está no rol da ANS. Ele não é autorizado por boa parte dos convênios. Alguns convênios autorizam, outros não, é muito variável. Existe um custo, claro, né? Esse custo varia de acordo com a região do país, de acordo com o material que você vai usar,
Mas é uma coisa que, se você somar o custo de uma internação hospitalar com o material que você utiliza, com anestesia geral, antibiótico e outros exames que você faria, no mínimo você vai ter o mesmo gasto ou menor. Eu diria que menor na maior parte dos casos. A qualidade de vida que um paciente que foi submetido a esse método cirúrgico, esse método moderno, a ablação, a qualidade que ela vai ter é bem maior, é bem superior àquela de uma cirurgia tradicional, onde ela é obrigada a repor o hormônio tireoidiano pelo resto da vida? Nesse ponto, sim. A gente tem que definir uma coisa muito importante. A cirurgia de tireoide ainda é o principal tratamento de nódulos benignos e malignos de tireoide. E quando bem executada por cirurgiões de cabeça e pescoço competentes no método, ela tem índices baixíssimos de complicação e resultado excelente. Então ainda é o carro-chefe, é o método principal. Esse método veio agregar qualidade de vida para o paciente, porque é mais confortável, o paciente não é anestesiado e, principalmente, como você bem falou, a não necessidade de repor o hormônio melhora muito a qualidade de vida do paciente. Porque você ter o seu hormônio natural produzido pela glândula é bem diferente de um hormônio sintético. É claro, quando a pessoa precisa operar, ela precisa tomar um remédio, isso não tem problema. E se for bem seguido por um endocrinologista, um cirurgião de cabeça e pescoço, vai evoluir muito bem. Mas a gente nota claramente a diferença entre os pacientes que precisam repor e os que não precisam. A qualidade de vida, com certeza, é melhor. A gente falou então dos tumores benignos, eu sempre lembro, e não sei se essa é a relação que vocês fazem para o leigo, benigno do bem, né? E o maligno. E a gente falou então dos tumores benignos, que ele pode ser aplicado à maior parte dos casos, desde do tamanho, de onde esteja localizado, e nos malignos quando ele é muito pequeno, correto? Correto. Quando há o câncer de tireoide, o que provoca isso? Se uma pessoa que bebe ou que fuma pode ter uma suscetibilidade maior a desenvolver esse tipo de problema? Gostaria que o senhor falasse, então, agora desse outro tipo de problema, um problema tão grave, e se afeta também, na grande maioria dos casos, as mulheres. Na verdade, se a gente pegar hoje a estatística do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, e você for ver a incidência de tumores por órgão, por sítio, o câncer de tireoide é o quinto mais frequente em mulheres. O primeiro é o de mama, depois vem colo de útero. Você estava vendo que acho que aproximadamente 80% dos casos é em mulher, né? O câncer exatamente. Hoje a estimativa é de 15 mil casos novos por ano no Brasil. Lembrando que nem sempre todos são reportados. Tá? Então é um problema, sendo o quinto câncer mais frequente, é um problema sério. E aí a gente tem que dividir. Câncer de tireoide é uma entidade que tem várias facetas. Você tem, em 90% dos casos, os tumores bem diferenciados, que são esses que a gente trata, os papilíferos e alguns foliculares. E você tem um outro lado aí, menos de 10% de casos de tumores muito agressivos. O câncer medular tireoide, o câncer indiferenciado ou anaplásico são tumores extremamente agressivos e graves e mortais. Os 90% que são os tumores bem diferenciados são muito bem tratados com uma cirurgia total ou parcial e, no caso dos papilíferos pequenos, podem ser tratados por ablação. Tá? A grande diferença está no comportamento desses tumores. A maior parte desses tumores bem diferenciados não tem um padrão familiar, eles não têm uma causa como o câncer de boca, de laringe, fumo, álcool, esse tipo de coisa, hábitos, não tem uma causa definida. Tá? Porém, os outros tipos, principalmente o carcinoma medular, pode ter um padrão familiar. Tanto que quando você acha um câncer medular de tireoide, que é raro, é um câncer grave, você precisa investigar a família. Porque existem alguns tumores familiares em que você detecta, inclusive crianças pequenas, já tem a mutação daquele gene e você faz a cirurgia, mesmo se ela tem o tumor. Se ela não tem o tumor, porque você vai prevenir que ela tenha. Sim. Tá? Agora, graças a Deus, a maior parte dos casos são casos bem diferenciados, tumores pequenos, os papilíferos, e inclusive existe uma tendência, uma corrente que começou no Japão, de em tumores muito pequenos, em pacientes mais idosos, você não fazer nada, você acompanhar. Você pode fazer isso desde que bem acompanhado. É uma coisa complicada, no brasileiro eu vou dizer, não, você tem um pequeno câncer, mas eu vou acompanhar. Mas existe essa possibilidade também, principalmente naquelas pessoas que têm problemas cardíacos, pulmonares, que seriam de alto risco. Onde se avalia o custo-benefício. Exatamente. Né? Só que nesses casos você pode, quando houver indicação, tratar com ablação de uma forma bem tranquila, com anestesia local.
E em que momento que a pessoa, quando remove algum tipo de tumor de tireoide, ela é obrigada a receber uma carga, eu gostaria que o senhor até me corrigisse se eu estiver falando errado, uma carga de iodo, ela precisa ficar 48 horas sem contato com ninguém. Como é que é esse tipo de tratamento? Esse tratamento se chama terapia com iodo radioativo. Tá? Ele é reservado para aqueles tumores maiores, mais agressivos localmente, por exemplo, tumores com mais de 4 centímetros que invadem estruturas adjacentes ou que já têm metástases, linfonodos, os filhotes do tumor, digamos assim, localizados nos gânglios linfáticos do pescoço. Seria uma quimioterapia, entre aspas? Seria uma espécie de radioterapia, mas na verdade é uma terapia específica com iodo, porque as células da tireoide elas usam o iodo para produzir o hormônio. Então é uma maneira inteligente de você tratar. Você dá um iodo, digamos assim, envenenado, radioativo, a célula que porventura permaneceu no paciente, ela absorve esse iodo e ela morre, porque aquele iodo é radioativo. Tá? Então esse é o tratamento com iodo radioativo, que é reservado somente para casos mais avançados ou casos com metástases. Raramente um câncer de tireoide provoca metástase? Os tumores bem diferenciados raramente provocam metástases. O que vai determinar a presença de metástase ou regional ou à distância é o comportamento biológico desse tumor, que é visto só quando você o retira. Se ele é mais agressivo, menos agressivo, se ele está invadindo vasos, se ele está rompendo a cápsula da tireoide, assim por diante. E o tamanho dele também. Tumores maiores, tumores mais antigos, que estão há mais tempo, são mais propensos a terem metástases. Check-ups habituais que envolvam a tireoide podem detectar o problema logo no início? Podem. Isso é uma excelente pergunta, porque isso é uma solução, mas também um problema. 40 anos atrás, um ultrassom custava o que custa uma ressonância, hoje era menos acessível. Hoje é muito acessível o ultrassom. Então, na verdade, a gente vai ver as estatísticas, tem muitos casos de câncer de tireoide. Não, sempre houve. É que você está diagnosticando mais porque as pessoas têm mais acesso a exames. Então, é muito frequente, tanto lá no hospital quanto no consultório, você tratar pacientes com tumores muito pequenos, que não seriam diagnosticados se você não fizesse exames de rotina. E que agora, passada a pandemia, o senhor disse que foram, inclusive, detectados até maiores, porque as pessoas também não submeteram aos check-ups habituais. Exatamente. Você não fazer o acompanhamento de um nódulo que você já descobriu pode ser ou mesmo que ruim, não tenha descoberto, o que seria pequeno acaba sendo um tamanho um pouquinho maior. Exatamente. Então, a ablação, qual o tamanho maior que o senhor consegue fazer esse método mais moderno de uma cirurgia em um hospital dia que descarte a necessidade de uma internação, de uma anestesia geral? Para nódulos benignos, você não tem um limite de tamanho. Tá? Você pode fazer em nódulos de 5, 6, 10 centímetros, a gente já fez. Com a ressalva que quanto maior o nódulo, menor a resposta do tratamento e talvez você precise de uma segunda sessão. Tá? Já para tumores malignos, tumores de 1 centímetro no máximo, que estejam localizados em local factível, adequado para fazer esse tratamento, você pode fazer isso e deixar o paciente sem essa lesão, e isso dura minutos. Um tumor pequeno você faz em 2, 3 minutos. Um nódulo maior de 3, 4 centímetros você faz em 7, 8, 10 minutos. E qual é a reação do paciente quando o senhor apresenta essa possibilidade? Então, as reações são várias, depende muito da faixa etária do paciente. Tem pacientes, não, eu prefiro a cirurgia, eu quero que remova, aquela coisa, a gente respeita. Hoje em dia, o tratamento ele tem que ser feito para o paciente. Você tem as suas linhas de tratamento, você tem os seus guias, mas cada paciente é um paciente e a gente tem que adaptar. Então, se o paciente tem algum problema de saúde, ou, por exemplo, faz uso de anticoagulante, ou outras coisas do tipo, talvez seja uma contraindicação para alguns métodos de ablação. Tá? E, por outro lado, pode ser contraindicações para uma cirurgia. Um paciente muito grave, um paciente com insuficiência cardíaca. Paciente com diabetes, por exemplo. Não há muito problema. Se o diabetes estiver controlado adequadamente, tanto a cirurgia quanto a ablação... Seria até benéfico também a ablação. Exatamente. É um procedimento menos invasivo. Mas você deve ver paciente a paciente, adaptar o método, é o que eu falo para os residentes. Você não se adapta ao método, você adapta o método às suas necessidades e à necessidade de cada paciente. Acho que isso é importante. E o senhor, como diretor do serviço de cirurgia de cabeça e pescoço,
de um dos maiores hospitais públicos do país, o IANSP, aqui o servidor público, bem próximo aqui à Lesp, ao Ibirapuera. Como é que o senhor vê a possibilidade do crescimento e pensando a nível Brasil mesmo, de estar nos locais mais longínquos, esse tipo de método? Eu acho que é um método, como qualquer tecnologia nova, a gente tem que avaliar e ver riscos e benefícios e também custo-benefício. Todo método que vem para agregar resultado bom e que não inclua complicações que a gente não tem no método tradicional, é um método que deve ser adotado. Quando você tem uma coisa que melhora a sua performance, melhora o tratamento e dá mais conforto ao paciente, sem submeter esse paciente a novos riscos, eu acho que tudo é válido. E esse método é extremamente válido. Uma coisa que chamou muito atenção durante a pandemia, a gente participava de seminários, essa coisa toda, depois que os maiores serviços americanos, as maiores universidades americanas começaram a abrir centros de ablação, isso chama muito atenção, porque o americano é muito reticente em indicar esse tipo de coisa. E se ele indica, é porque tem valor, e porque tem custo-benefício bom, e porque tem resultado bom. Então isso é um grande indicador. Eu acho que o grande limitador ainda no Brasil para a saúde suplementar, por exemplo, é o custo e você não ter isso no rol dos convênios. No momento que você tiver isso agregado ao rol, obviamente o custo vai baixar e o número de procedimentos aumenta. Por isso que a gente tem que formar gente especializada nisso, um cirurgião de cabeça e pescoço, um radiologista também podem fazer essa atuação, que saiba fazer esse procedimento bem e principalmente seguir bem o paciente e indicar muito bem o método, a técnica. Como é que o senhor se sentiu sendo colocado e a sua técnica da ablação sendo levada a todo o estado e a todo o país no órgão informativo do governo do estado de São Paulo? Olha, saindo na agência Exatamente. de notícias São Paulo. Foi uma grata Tendo surpresa. Essa divulgação. Essa divulgação teve muita repercussão. Porque nós chegamos até o senhor através dessa divulgação. Para você ter uma ideia, o boletim da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que saiu agora, sexta-feira, ele já cita essa notícia. Então isso teve uma repercussão muito grande. Os grupos de colegas, todo mundo, nossa, mas você tem... Foi fruto de muito trabalho, de muito esforço, porque não é fácil você implementar num órgão como o IANSP uma tecnologia nova. Você tem que comprovar que aquilo realmente funciona, você tem que mostrar que tem relação boa custo-benefício, e a atual superintendente, a doutora Graça, e o atual diretor técnico, o doutor Takano, deram todo o apoio para a gente. Isso realmente saiu, a gente está muito feliz. E a gente quer mais que isso continue, que se expanda e que outros locais sigam esse exemplo e consigam também essa tecnologia para agregar benefício para os pacientes. E que, inclusive, no próprio IANSP, o senhor tenha mais horários, mais orçamento para conseguir realizar mais procedimentos como esse. Com certeza. Nós agradecemos aqui hoje no podcast da Lesp a participação do Dr. Carlos Lem. Dr. Carlos, muito obrigado. Gostaria que o senhor deixasse aí seus comentários finais aqui nesse podcast tão informativo. Bom, foi um prazer conhecer você, conhecer a estrutura aqui do podcast da TV Alesp. Eu já tinha visto alguns podcasts de vocês, né? Como eu te falei, eu tenho uma grande amiga que é jornalista, te conhece. Uma amiga em comum, é verdade. E, assim, foi uma grata surpresa a gente ficar muito feliz aqui em vir divulgar o IANSP, o Hospital de Serviço Público Estadual, o nosso serviço. A gente sabe que tem dificuldades. Tem as dificuldades, mas a gente encontra soluções. Eu acho que isso é a grande dica, você encontrar soluções e tentar sempre levar o melhor para o seu paciente, para que ele tenha qualidade de vida melhor. Muito obrigada pela sua participação e volte com boas notícias. Pode deixar, voltarei sim. Hoje, o nosso convidado foi o Dr. Carlos Lem, do IANSP. Fique sempre ligado e obrigada pela sua audiência.